Então, de imediato, passamos a palavra ao senhor secretário Iberê Orsi. Eu gostaria de iniciar saudando o nosso Sindicato de Engenheiros, em nome do meu colega, professor, amigo, César Ferreira, porque eu tenho sempre brincado, a gente não nasce sabendo, Guedes. E tem algumas pessoas que você marca na tua vida que pelas... Não que eles nasceram também, não, mas eles se aperfeiçoaram e tornam pessoas que a gente tem que sempre citar. E o César é um que eu tenho que citar sempre em crédito rural, no estado do Rio Grande do Sul, e ele teve algumas participações, ele não gosta que diga isso, mas é verdadeiro, inclusive na criação do Pronaf, criação do FEAPER. Essas coisas, Vomar Leite, vai se adquirindo ao longo do tempo e vai passando, essas pessoas passam a ser os nossos mestres. Então, eu quero cumprimentar o nosso sindicato através do César. Quero cumprimentar os nossos companheiros de bancada, o Guedes, que recentemente se aposentou, né, Guedes, da nossa Emater, mas é um prazer encontrá-lo aqui. Cumprimentar o Diego, da nossa Secretaria de Agricultura, e que, juntamente com o nosso secretário Hernani, tem feito um trabalho, inclusive, nesta questão, principalmente da agroindústria. Quero cumprimentar o doutor Cláudio Bonato, do Ministério Público, e o Ministério Público tem sido, ao longo destes últimos anos, o nosso guardião. O guardião da sociedade como um todo. E, às vezes, alguns falam, mas o político é isto, é aquilo. Nós temos erros em todas as atividades, mas temos também a garantia da fiscalização, doutor, através do Ministério Público. Isto é o que nos conforta como sociedade organizada. Bom, eu fui convidado para fazer alguns questionamentos, porque eu tenho na minha trajetória 43 anos de extensão rural. Eu sempre digo extensão rural porque eu comecei a minha vida na extensão rural e acabei sempre tendo este norte como ensinamento. E se nós fizermos uma análise, aqui nós estamos falando para pessoas que trabalham e que se dedicam à alimentação da sociedade. Se nós fizermos um apanhado histórico do nosso país, em 1500, quando nós fomos descobertos, começa por lá, uma carta de Pero Vaz de Caminha dizendo o seguinte: aqui plantando tudo dá. Essa é uma frase que chega a me doer na alma. Ficamos 450 anos com este slogan, plantando tudo dá. Aí, passado 450 anos, tivemos mais um baque. Na década de 40, o nosso grande escritor, o nosso Monteiro Lobato, cria um personagem chamado Zeca Tatu. Então, veja o seguinte, nós tínhamos já uma marca na paleta como sendo plantando, só plantar, não precisa, né? Tudo dá. Depois criamos o personagem que, lindo para uma caricatura, mas não para desenvolvimento. Tanto é verdade que, se nós analisarmos esta época, na década de 60, nós éramos, no meio rural, em torno de 60% da população. Um pouco mais até. Na década de 70, com o advento do milagre brasileiro,
população foi para onde? Para a cidade. E aí, nós vamos analisar que na década de 90, o nosso produtor, ou seja, o nosso empreendedor, estava quebrado. Aí veio a questão da criação do Pronaf, o governo teve que entrar justamente para a salvação, porque nós íamos quebrar todos. O endividamento da agricultura na década de 90 foi fantástico. E na década de 90, então, criou-se o Pronaf, criou-se algumas políticas públicas que justamente foram aonde? Foram chegar na agricultura familiar. Até então, nós não tínhamos nada. Aí, nos anos 2000, se criou algumas políticas públicas justamente pensando nessa diversidade nacional. Este é um resgate que eu gostaria de fazer, justamente para que nós pudéssemos introduzir aqui na nossa azambuja, na nossa conversa. Aí se criou, e eu tenho a grata satisfação de ter aqui um dos idealizadores da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Ela começa justamente a ter um corpo depois dos anos 2000, que o Vumar foi um dos primeiros secretários. Para onde é que está o... Ah, está bem. Então, aqui é só mais uma colocação que não tem muito a ver com a nossa palestra aqui, só para que tenha uma condição visual Ué? Não tem que ir. Onde é que está o... Ah, é para cá? Ah, está bem. Está bem. Então, se criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que tem esse cronograma, onde nós temos o secretário, a diretoria-geral e alguns departamentos, que é importante que se diga que aqui vem justamente o trabalho de políticas públicas diferenciada para a população. Nós sempre tivemos no Brasil, e um dos ministérios mais antigos do Brasil é o Ministério da Agricultura. Nós também, no estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura é uma das mais antigas. Mas nós sempre tivemos tudo se colocava num saco só. Tudo era a mesma questão, e nós sabemos que não é. Nós temos consciência disso que não é. Veja, e eu muitas vezes brinco, se eu chegar, ainda hoje, não é? Se eu chegar no Banco do Brasil de gravata, eu posso ser o maior 171, mas sou o primeiro a ser atendido, não digo no Banco do Brasil, em qualquer agência financeira, porque nós temos, e nos órgãos públicos também, sou atendido. Agora, se chegar de chinelo, que é quem produz alimento, muitas vezes é até a chacota. Mas aí nós temos, por isso eu contei a história do nosso famoso escritor, Monteiro Lobato. Nós temos isto na nossa história, na nossa formação. Né? E aí foi criado o Departamento de Agricultura Familiar, o Departamento de Cooperativismo, o Departamento de Indígena, Quilombolas, o Departamento de Infraestrutura. Aqui estão as atribuições da SDR, que é justamente isso que eu já coloquei aos senhores. É uma secretaria um pouco diferente das outras, que ela tem justamente um público diferenciado. E por isto que, no meu entender, posso estar errado, não tenho, assim, mas tenho uma opinião formada particularmente. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela foi criada para fazer não só o assistenciamento social, não só assistência social, mas também assistência social. Esse que é fundamental em nós diferenciarmos esta permanência de uma secretaria, e tem muitos que dizem, não, mas essa secretaria pode ser
pode ser colocada junto com a Secretaria da Agricultura. Eu acho, eu particularmente, um erro se isso acontecer. Nós temos vinculado a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SEASA e a Emater. E aqui, diga-se de passagem, nós temos praticamente a capilaridade em todos os municípios através da Emater. A Emater, que completou 62 anos de sua instalação no Rio Grande do Sul, tem cumprido com os seus objetivos e com as suas metas, a qual o governo tem o colocado. A SEASA, que é a nossa central de abastecimento, também da mesma forma. Esses são os fundos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que são justamente os fundos que fazem com que haja... E eu tenho brincado, muitas vezes, as pessoas dizem assim, mas o que é o FEAPER? O FEAPER completa o ano que vem 30 anos. Em janeiro de 2018, irá completar 30 anos. Foi um fundo criado com 8 artigos. E ele passou em tudo quanto foi governo, já foi reformulado, mas continua com os 8 artigos, Zambuja. E isto que é... Por quê? Porque ele foi criado justamente da necessidade, Guedes. Isto que é importante, a necessidade para fazer política pública para o pequeno. Os nossos conselhos... Eu estou fazendo um panorama aqui para entrar justamente no que nos interessa. Aqui. Nós temos, hoje, no Rio Grande do Sul, de acordo com o último censo do IBGE, 371 mil unidades familiares. Dessas unidades, 441 mil são o total, e 378 são unidade familiar. 74% da mão de obra do campo está nos estabelecimentos rurais, familiares. 70% do alimento que vai para a mesa do nosso consumidor é da agricultura familiar. A cadeia produtiva vinculada ao campo representa 50% do PIB do Estado. E, em 10 anos, segundo o IBGE, deixaram o campo 276 mil pessoas. Isto nos preocupa por demais. É claro que se nós pegarmos, e se nós fizermos um paralelo com a Europa, com os Estados Unidos, nós vamos ver que quem produz alimento é 3,5% da população. Mas nós, em 50 anos, praticamente tiramos 40% da nossa população do meio rural e mandamos para a cidade. Vem a pergunta, nós temos condições de abrigar esta gente toda? Um dado importante, 31,3% das propriedades rurais não têm sucessão. Então, o público da SDR, como eu já disse, eu não vou entrar em detalhe, até porque eu tenho, o Guedes daqui a pouco começa a me dizer qual é o tempo, né? Todo o serviço público ele tem um plano, em função da legislação, um plano plurianual. E dentro desse plano plurianual é que nós estamos inseridos e estamos, muitas vezes, engessados. Infelizmente, o Brasil, o que mais tem é lei. E eu vou usar uma frase aqui que eu tenho usado nos últimos tempos. A burocracia vai matar o Estado brasileiro. Porque a legislação ela é feita para, como se todos nós, todos os brasileiros fossem ladrão. Aí, quando você entra num órgão público, a primeira coisa que tu tem que já provar em função da legislação é que você não é ladrão. Então, a burocracia está matando o Estado brasileiro, o Estado como ente e os municípios também. E aí se torna caríssimo, doutor, para fazer qualquer atividade. Porque quem acaba fazendo as falcatruas é quem se especializa em legislação.
Infelizmente, o cidadão que quer fazer falcatrua, ele acaba se especializando naquilo que ele sabe onde é que pode mexer. Nós temos, dentro da Secretaria, o Fomento do Desenvolvimento Rural, o apoio à infraestrutura, fomento à educação profissional, onde nós temos os colégios agrícolas, que nós estamos fazendo um trabalho e queremos fazer um trabalho juntamente com a Secretaria de Educação, muito grande, e última agregação da nossa Secretaria foi apoio às cooperativas rurais e às cooperativas urbanas. Então, aqui está mais ou menos uma listagem que eu não vou entrar em detalhe, porque se eu entrar em cada detalhe aqui, nós vamos... É motivo de um seminário inteiro. A infraestrutura rural, também a Secretaria, historicamente, a Secretaria da Agricultura foi, nos idos da década de 80, se não me falha a memória, foi fechada a Cíntia, e aquele maquinário foi destinado, a Cíntia era uma companhia de integração, se não me falha a memória, tecnológica, e que fazia estrada no Estado, e essas máquinas foram repassadas para a Secretaria da Agricultura, e agora, quando ela foi separada, veio para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, nós temos um viés bastante fundamental, que é a de desenvolvimento das propriedades rurais. Nós não trabalhamos, e nós temos tido dificuldade em mostrar para os gestores, principalmente municipal, que o objetivo da SDR não é fazer estrada para o município, mas sim trabalhar dentro da propriedade para fazer desenvolvimento. Essa é uma dificuldade que nós temos tido dentro da Secretaria de fazer este trabalho de mostrar para os gestores municipais, que são os nossos parceiros principais. Todas as secretarias, eu sempre digo que todo o Estado do Rio Grande do Sul não funciona em nada se nós não tivermos convênio com os municípios. Eu sou um municipalista convicto e acho que é lá dentro do município que as coisas acontecem. Aqui nós apenas traçamos políticas públicas. Quem executa é lá no município, através dos escritórios municipais da Emater, através das secretarias municipais da Agricultura, através dos prefeitos é que se realiza. Aliás, isto no nosso país está invertido. 60% de toda a arrecadação do bolo tributário nacional vai para Brasília e depois ele fica, os outros 20 e poucos para o Estado e 14, 15 para os municípios, fica viajando. Então, é um problema sério. O fomento à educação profissional, isso é uma questão fundamental, porque hoje nós temos uma rede de colégio agrícola muito grande no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que nós temos que entrar nesta atividade com bastante vigor. Apoio ao desenvolvimento do cooperativismo, falei já por cima, só para que... E aqui vem a questão fundamental. Orçamento. Num Estado quebrado, Estado que eu estou dizendo não é o Estado do Rio Grande do Sul, é o Estado brasileiro. Na década de 80, início da década de 90, eu tenho algumas pessoas que estão aqui que se recordam, o orçamento do Estado destinado ao setor primário era de 5%. Eu vou repetir, no início da década de 80. Hoje, nós não temos, com as duas secretarias, 1% do orçamento do Estado. Aí nós vamos ter de fazer a nossa culpa também. Nós vamos ter de fazer a nossa culpa, porque se for lá no município, também é a mesma situação. Se for a nível nacional, é a mesma situação. Acontece que o legislador foi criando determinados artifícios para garantir. 25 para a educação, 17 para a saúde, e houve um engessamento da máquina pública. E aí a agricultura, e eu já fui secretário municipal da Fazenda, sei como que isso acontece, faz-se todos os outros orçamentos, e quando tu fecha o orçamento, o Vumar já foi prefeito, sabe disso. Quando você fecha o orçamento, está 150%. Aí tu não pode cortar da educação e nem da saúde. Onde é que corta primeiro? Por falta, inclusive, de representatividade.
Não vamos jogar pedra em ninguém, por falta de representatividade. Veja o seguinte, nos últimos anos, e eu tenho acompanhado, está aqui o Ismael, que é da FAMURS, quem é que está sendo os secretários municipais da Agricultura? Os secretários municipais da Agricultura está sendo sempre o vereador que não se elege. Será que isso está certo? Aí o prefeito, em função desse sistema político brasileiro, aí tu bota também, não vou dizer no ministério, no Estado, tu não dá mais valor ao técnico, não dá mais valor à tecnologia. Porque o governo, para administrar, ele tem que negociar até a cadeira dele. Infelizmente, isso está acontecendo. E só nós vamos ter forma com mudanças nisto. Se nós não fizermos essas mudanças, nós vamos sucumbir no que diz respeito a políticas e gestões públicas. Aqui, eu estou falando para um auditório seleto de engenheiros. Aí você diz assim, não, mas eu quero ajudar o meu município. Aí o que ele faz? Ele se candidata a vereador, porque se ele perder, ele vai ser o secretário de obras. Então, isto, por demais, está na hora de nós, sociedade, começarmos a pensar nisso. A política, que é a nossa forma de fazer a diferenciação, de fazer mudança, está sendo feito dessa forma, porque se eu não me elejo vereador, ou se eu não me elejo deputado, eu vou ter um cargo, não interessa a minha qualificação. Infelizmente, está sendo assim, em função do sistema político brasileiro. Mas, eu estou já com o meu tempo queimando aqui, agroindústria familiar, que é o tema maior disso aqui, que nós temos a obrigação de fazer com que haja um desenvolvimento dela. Porque é na agricultura, na agroindústria familiar, que nós iniciamos o processo de capitalização do nosso produtor. Nós colocamos dinheiro através da agregação de valor nesta célula familiar, agregação de renda para que possa ter sucessão rural. Sem isto, sem dinheiro no bolso, ninguém mais fica lá no campo. E não pode. Os que têm acima de 55 anos, como eu, foram criados no campo, e aí vem a década de 60, que nós saímos quase todos de lá, quem tem essa idade, se gastava, se necessitava de dinheiro, uma vez por ano que você comprava por safra. Você fazia o teu... Hoje não. Hoje, para você deixar o jovem lá no meio rural, você tem que ter dinheiro mensal para ele pagar o telefone celular, para ele pagar a luz, pagar despesas mensais. Então, mudou. E isto nós temos que ter consciência, nós temos que ter políticas públicas voltadas a isso. E, desta forma, só nós vamos fazer com que isso aconteça agregando valor ao produto que este pequeno produtor produz. E a agroindústria familiar é justamente uma dessas. Mas nós temos que modernizar também a nossa legislação. Veja aqui, o Diogo depois vai falar sobre isso. A nossa legislação de inspeção sanitária, de que ano é? 1964. Justamente nessa data, nessa época, onde nós mandamos mais gente para a cidade. A legislação, ela compara um pobre coitado, que nem o Iberê, igual a Sadia e a Perdigão. É a mesma legislação. Ou nós mudamos isso, ou nós vamos cada vez mandar mais gente embora. A nossa secretaria tem justamente esse mote, de fazer com que esse agricultor familiar bote dinheiro no bolso. Ele não é sacerdote. E, aliás, o sacerdote também já tem cobrado para as missas. Eu sou da época em que o padre começava às 6 da manhã e ia até meio-dia rezando uma missa, porque era encomendado uma por vez. Agora não, agora antes de começar a missa, ele já faz uma listagem e diz ali,
reza-se todos e ele cobra, porque ele tem despesa de luz na paróquia, ele tem despesa, ele tem todas as despesas que ele tem que enfrentar a igreja. Então, ele tem que cobrar a missa também. E o produtor não é sacerdote, ele tem que botar dinheiro no bolso, porque senão ele não fica lá. Nós temos uma questão da legislação fiscal também. A nossa legislação fiscal, ela é arrecadatória. Se você falar com os economistas lá da Secretaria da Fazenda, eu não vou longe aqui da Secretaria da Fazenda, e eu já fui secretário da Fazenda do município, eu sei como é que isso acontece. Então, muitas vezes nós não fazemos o cálculo a longo prazo. Nós achamos que a Sadia e a Perdigão começaram o seu processo industrial assim como estão. Aliás, tem muita gente que pensa que a caixinha de leite, ela está lá no supermercado, ela veio ali, ela foi feita numa indústria onde só tem máquina, né? Processou a água e fez o leite. Infelizmente, nós temos que começar a mostrar essas coisas. Nós temos que mudar a nossa legislação. Eu só vou citar um exemplo aqui. Se um pequeno produtor, hoje, pegar uma agroindústria e fizer um CGC, ele perde a condição de segurado na Previdência Social Especial. Então, começa por aí. Eu acho que nós temos que oportunizar essas coisas, nós temos que mudar, nós temos que modernizar nossa legislação para que permita o pequeno um dia ser grande. E eu sempre desafio. Até morreu essa semana um dos fundadores da Sadia. O seu Atílio Fontana, que foi senador, foi vice-governador de Santa Catarina, ele era gaúcho, de Erechim. Se tivesse, Diogo, a fiscalização que nós temos hoje e a necessidade, eu não estou aqui pregando que não haja fiscalização, pelo amor de Deus. Eu estou pregando que nós temos que analisar muito bem e modernizar nossa legislação, tanto e diferenciar nossa legislação para o que é artesanal do grande industrial. Mas se tivesse naquela época, o seu Atílio Fontana não teria fundado a Sadia, porque ele comprava banha em Erechim e vendia em Concórdia. Aí, depois ele resolveu começar uma criação de suíno em Concórdia e acabou criando esse grande complexo que é a Sadia. Então, veja que eu estou pregando que na legislação nós temos que ter diferença, principalmente na agricultura familiar, na agroindústria familiar, nós temos que ter diferenciação do que é grande industrial do que é artesanal. Nós temos, por exemplo, no país inteiro, queijo serrano, o queijo da minha região. É um queijo que ele é diferencial por ser daquela forma. Mas o que diz a lei? Que todo leite, todo queijo tem que ter leite pasteurizado. Hoje nós já estamos fazendo um trabalho para que isto seja diferenciado. A legislação ambiental, da mesma forma, tem certas questões que esta unidade familiar ela tem que ser licenciada como uma unidade produtiva só. E não você ter que ter um licenciamento para um açude, o licenciamento para a criação de suíno, Quanto é que isso custa, meus amigos? Então, nós temos que... E isto nós temos trabalhado junto à Secretaria de Meio Ambiente para que nós consigamos chegar nestas condições de nós termos um licenciamento para a unidade produtiva familiar. A legislação sanitária, eu aqui vou fazer uma provocação, porque essa é uma provocação que eu já tenho feito em todos os lugares que eu falo, que é a questão territorialidade da inspeção sanitária. Ela tem o Serviço de Inspeção Municipal, o Serviço de Inspeção Estadual e o Serviço de Inspeção Federal. Todos feitos por veterinários. Só que, na legislação, ela diz assim, bom,
Quem tem o serviço de inspeção municipal só pode comercializar dentro do território do município. Quem tem o serviço de inspeção estadual só pode comercializar dentro do Estado. E o federal pode exportar. Como se aquele cidadão do município que come esse tipo de produto pode morrer. O meu vizinho não pode. Então, é uma coisa... mas as prefeituras... o serviço de inspeção municipal sofre muita pressão política. Como se no Estado, como se na União, e está aí o nosso exemplo, a carne fraca, o leite compensado, não foram fiscalizações municipais só. Então, esse problema nós temos em todas as esferas. Agora, nós temos que modernizar a legislação. Agora, por que tem responsável técnico? Por que tem que ter um agrônomo para fazer um receituário agronômico? Por que temos que ter um veterinário para ser o responsável por uma loja agropecuária? Por que não cobrar responsabilidade técnica? Se nós invertermos essa situação, nós solucionamos muitos problemas. Bom, eu estou com o meu tempo esgotado. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, é claro que esse é um tema apaixonante. Agroindústria familiar, se nós quisermos fazer um seminário só entre os profissionais para discutir isso e propor, nós talvez não esgotemos o assunto em um mês de debate. E por isso eu fico à disposição, agradeço essa oportunidade de estar aqui com os nossos colegas da extensão, os nossos colegas de academia, discutindo e colocando determinadas preocupações que não são preocupações do governo. O governo é passageiro. Eu sempre digo, eu estou no governo até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Mas depois virão outros. Agora nós temos que discutir de frente as questões. De frente. Nós temos o aspecto político, que hoje, eu já comentei, a questão nacional, mas nós temos que impor também as condições técnicas. Nós não podemos simplesmente passar por cima dessas questões técnicas. E por isso, a academia é importante. Os pensadores são importantes. E aqui eu faço uma homenagem a todos os extensionistas rurais, porque eles são, para mim, os pensadores, os acadêmicos e aqueles que levam justamente a tecnologia para o produtor. E para encerrar, eu só vou citar um exemplo desses 30 anos de Fundo de Apoio às Pequenas Propriedades Rurais, que é o FEAPER, que é o nosso, eu vejo, o grande instrumento para tudo. O ano que vem, em janeiro, fará 30 anos. Tem muitos aqui que estão aqui, que eu enxergo aqui na frente, não vou citar mais, para não fazer injustiça, que participaram disso. Mas só para os senhores terem uma ideia, quando foi criado um programa chamado Troca-Troca de Semente, nós tínhamos uma média no Rio Grande do Sul de 20 sacas por hectare, um pouquinho menos até de 20 sacas por hectare. Em 30 anos, este ano passado, nós tivemos uma média no estado do Rio Grande do Sul de 112 sacas de milho por hectare. Isso, nenhum governo foi quem fez. Isso, quem fez foi os técnicos que trabalham lá no campo. Muito obrigado. Nós agradecemos ao secretário Iberê Orsi, que enfocou muito bem os gargalos que a agroindústria familiar enfrenta, os gargalos de legislação e de entrave burocrático.